Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à coletiva de imprensa da Caixa para a divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2024. Também serão apresentadas as medidas de apoio ao Estado e às famílias do Rio Grande do Sul. Compondo a mesa, o presidente da Caixa, Carlos Vieira, o vice-presidente de Finanças e Controladoria, Marcos Brasiliano Rosa, a vice-presidente de Riscos, Henriette Sartori, a vice-presidente de Habitação, Inês Magalhães, o vice-presidente do Agente Operador, Pedro Freitas, e o vice-presidente de Sustentabilidade e Cidadania Digital, Paulo Rodrigo. Pedimos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas após a exposição dos resultados. Convidamos o presidente Carlos Vieira para início a esta coletiva. Bom dia a todos e a todas. Prazer estar aqui com vocês. Agradeço imensamente a presença da imprensa especializada, aqueles que fazem a cobertura desse tema aí para o mercado. Obrigado pela presença de vocês, por aceitar o convite da Caixa. Queria aqui também agradecer a presença dos colegas aqui locais, de São Paulo, dos vice-presidentes já nominados, né? E os colegas que nos assistem nesse momento, que é um momento muito importante para nós, né, que é a divulgação do resultado trimestral da Caixa. Nós vamos gerar uma dinâmica, até porque, dentro do papel que a Caixa tem, esse papel de ser um banco, além de ter todas as suas atividades similares aos bancos de mercado como um todo, né, os bancos do sistema financeiro nacional, as instituições financeiras como um todo, nós temos algumas obrigações que são típicas da atividade da Caixa, né? Então, a gente vai abrir também uma compreensão de vocês, a oportunidade de também levar outros temas, que são temas recorrentes para a Caixa, mas que eles chegam, muitas vezes, para o mercado, não de uma maneira um pouco mais difusa. E também nós vamos resgatar aqui um assunto que nós iniciamos ele logo na minha chegada na Caixa, que era da construção do novo posicionamento tecnológico da Caixa. Então, nós temos alguns assuntos relacionados, alguns avanços que nós tivemos. Nós afirmávamos naquela época que iríamos acabar com as filas da Caixa, e nós praticamente acabamos. Nós vamos falar um pouco de como procedemos para que isso acontecesse, né? E aí, usando que é o primeiro contexto da minha apresentação, uma tela que fala de um programa que nós criamos na Caixa de tecnologia. Se você puder passar, sou eu que passo, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo acertar, né? Então, tem uma agenda que é, né, nessa divisão, né? A Caixa é para você, é para todo o Brasil, e a questão financeira, do desempenho financeiro que a gente faz na sequência. Então, tem umas 3 ou 4 telas que vão falar desses temas, e o primeiro tema é exatamente esse, né? O tema da atualização, da mudança tecnológica que nós estamos fazendo na Caixa, né? Então, nós estamos fazendo uma transformação de práticas digitais na empresa, né, criando uma nova cultura, utilizando tudo que é modelo, né, do conceito ágil. Nós temos hoje um envolvimento muito grande de novos empregados, quer dizer, de empregados que já são do quadro participando dessa atividade, né? São jornadas digitais criadas no conceito de squads, que é um conceito extremamente contemporâneo do ponto de vista do que você faz. E nós temos uma série de ações, né, desenvolvidas de forma, muitas delas transversais, para que esse programa dê certo. Temos algumas iniciativas que já estão em curso, hoje são práticas recorrentes e usuais agora nas nossas agências. São programas que facilitam com que os sistemas de legados da Caixa eles tenham uma interação, né, no conceito, que é um conceito também usual hoje no mundo digital, que é o conceito neural na base. Então, só para dar uma ideia do que significa, a Caixa tem, talvez, os sistemas hoje, do ponto de vista de
de terabyte e tudo mais, os maiores do Brasil, mas eles são segregados do ponto de vista da sua utilização nas plataformas maiores da empresa. Então, eles ficam segregados. Vou dar um exemplo para você. Você usa todo um sistema onde está todo o core da habitação, mas que ele não dialoga com a outra base de cadastro, que não dialoga com a base de clientes. Então, no grande porte, que a gente chama isso, usando um termo que era um termo da década de 60, 70, 80, no grande porte da Caixa, eles não dialogam. E nós estamos criando um mecanismo de que esses sistemas eles dialoguem numa base que está quase no front-end com o cliente. Nós chamamos um sistema chamado plataforma.caixa, onde ali, na hora que você está fazendo o crédito habitacional, ao mesmo tempo você está conseguindo ver a capacidade para emitir um cartão, a capacidade para abrir uma conta, para fazer um consignado, tudo em tempo real. Eu tive a oportunidade aí, o Sidney está por aqui, o nosso superintendente aqui regional, de ir na agência Sé, e uma operação que levava 3 dias para ser feita, ela está sendo feita agora em segundos, né? Precisamente nesse caso eu vi, acompanhei, não me lembro agora se foi na Sé, se foi na Casa Sampaio, que foi feita em 20 segundos uma operação que levava 3 dias para acontecer. Então isso faz parte dessa agregação de conceitos. Outras coisas nós estamos, né, agindo nesse sentido, vão vir algumas novidades aí nesse sentido da atualização tecnológica, né? É recorrente entender de que a tecnologia ela não é mais suporte ao negócio bancário, ela é o centro do negócio bancário. Então, se a gente não conseguir trazer a tecnologia da Caixa para esse movimento, nós vamos ficar, né, logo, logo fora desse sistema. Mas, enfim, esse é um modelo que está em prática, né? Trouxe um conceito, né, que é o de transformação, inovação, aprendizado e engajamento, onde nós estamos criando, hoje tem um contingente aí de participação muito ativa, dentro desse conceito, alguns de forma presencial, outros remoto, né, que é no conceito usual de squads, e usando todas essas que a gente chama de tecnologias ágeis, dos modelos ágeis, das ferramentas ágeis de atuação. E a gente tem visto uma evolução muito significativa nesse contexto, né? O uso de inteligência artificial já é recorrente na Caixa, nós temos feito isso, já falei em outras oportunidades, mas, enfim. A segunda questão que a gente traz, aí eu tenho que voltar aqui, não sei como é que eu volto. Aqui, vermelho. É a questão do programa Pé de Meia. Esse programa é um programa fundamental. A gente entende que os países que se desenvolvem, se a gente olhar para os países asiáticos, se a gente olhar para os próprios Estados Unidos, né? mais recentemente, o que aconteceu com os países asiáticos, eles fizeram revoluções na sua economia via educação. E o ministro Camilo Santana, a mando do presidente da República, criou um programa chamado Pé de Meia, que é um programa que tem como princípio a manutenção dos alunos em sala de aula. Nós temos uma evasão escolar de aproximadamente 480 mil alunos no ensino secundário público, em função das necessidades advindas, né, de aquela idade limite ali onde você sai da adolescência, entra na idade adulta, ou está pré-adulto, né, e que você precisa, de uma certa forma, ajudar a família nas suas condições de sobrevivência. E com esse programa, o governo entende, e a Caixa é o porta-voz, né, operacional dele, de que a gente vai conseguir reter os alunos em sala de aula. Além dessa questão aí, né, que é o atendimento à questão principal do combate à evasão escolar, nós temos outros programas adicionais, que aí quando o vice-presidente Paulo Rodrigo for falar, ele pode adicionar, o que a gente está pensando também fazer pela área de sustentabilidade, né, para essas pessoas, gerando conhecimento de educação financeira e tudo mais. Então, um programa realmente muito importante para o governo, que a gente tem ajudado. Essa parceria da Caixa com os Correios é uma parceria, né, que nós estamos na fase, em uso, né, assinamos um protocolo, e estamos em plena utilização do compartilhamento de redes, né, os Correios usando as nossas redes, essencialmente a rede dos lotéricos, onde hoje nós já temos mais de 1.000 postos de coleta dos Correios dentro do ambiente da Caixa, e nós estamos utilizando o ambiente dos Correios
para que nós possamos fazer o uso desse ambiente para disponibilizações de programas, principalmente os programas sociais do governo. Talvez a gente que está mais no Centro-Sul, a gente não entenda a importância de um programa desse para quem está nos rincões do país, principalmente no norte e nordeste do país. Vocês terem ideia do que significa um programa desse, hoje, em média, talvez o pagamento dos programas sociais terá em torno de R$ 600, por aí, tudo disso, né? Mais ou menos isso. E tem pessoas, R$ 600, R$ 700, tem pessoas que pagavam de deslocamento, né? E um caso específico, a gente fez o teste disso na cidade chamada Peixe-Boi, no Pará, tinha uma senhora lá que foi o primeiro a fazer, que ela pagava R$ 70 de deslocamento. E ela deixou de pagar isso. Tá? Significa agregar a renda, né, de quem mais necessita, algo em torno de R$ 70. Né? Baixei num atacarejo desse aqui para a gente entender o que a gente faz com R$ 70 e a importância disso para essas famílias. É um negócio notável. Né? Recebemos um vídeo esses dias de um outro que chegou a pagar R$ 200 de deslocamento para poder ir receber. Né? Então, isso agregado às outras medidas, e aí nessas medidas que estão ligadas à eliminação das filas na Caixa, tem a implantação da biometria. Né? Nós temos hoje um cadastramento diário de cerca de 120 mil pessoas fazendo esse cadastramento. Né? E essa base permite, com a biometria, de que essas pessoas não precisem mais irem à agência da Caixa, ela pode fazer no lotérico, daqui a pouco a gente vai também ter a possibilidade de fazer em outros ambientes, ou ir no autoatendimento, só com o reconhecimento da biometria e o reconhecimento facial, em alguns casos, fazer isso acontecer. Essa medida, né, foi uma feliz coincidência, porque ela está permitindo com que nós possamos atender as famílias do Rio Grande do Sul, que na enchente perderam seus documentos, perderam, né, toda a sua condição de comprovação da sua existência enquanto cidadã e cidadão, e pelo reconhecimento facial e biometria, nós estamos recuperando essa situação para eles, né, e dentro dos programas que nós estamos desenvolvendo lá, essa é uma condição que facilitará enormemente o acesso a esses programas por essas famílias. Porque você imagina a pessoa ter que esperar, já está na situação daquela, de regularizar a sua vida cidadã para poder ter acesso a esses programas que estão, para eles, sem dúvida nenhuma, principalmente os mais carentes lá no Rio Grande do Sul, é fundamental. Aqui tem uma questão que aí eu vou pedir para o vice-presidente Paulo falar um pouco, né, que é essa questão de finanças sustentáveis. Né? Nós temos um framework importantíssimo, assinamos recentemente, há menos de 20 dias, né, um protocolo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e eu vou pedir ao Paulo, né, o vice-presidente Paulo, que fale um pouco do que significa as finanças sustentáveis no conceito da Caixa, né, como isso está norteando as ações dessa vice-presidência, o quanto isso tem de importância para a gente. E pode ser que eu esteja errado, mas eu acho que a Caixa Econômica foi o primeiro banco a criar uma vice-presidente de sustentabilidade. Eu não sei se outros bancos têm enquanto vice-presidência, mas eu não sei, tenho minhas dúvidas se tem mais algum outro banco. Diretorias eu sei que tem, superintendências, mas o primeiro banco a ter um vice-presidente, e o vice-presidente eu acho que vai ter a oportunidade de falar um pouco sobre o trabalho dele, e sobre a importância das finanças sustentáveis aí. Por favor. Está ótimo. Obrigado, presidente. Bom dia a todos, bom dia a todas. Bom dia à imprensa aqui presente, que nos prestigia. Bom dia a todos os amigos, colegas e amigas da Caixa que nos assistem aqui e pela transmissão. A vice-presidência de Sustentabilidade e Cidadania Digital, e a gente costuma dizer que também é de inovações de impacto, ela foi criada na atual gestão, né, como o presidente falou, há um pouquinho mais de 3 meses. E dentre as principais atividades, naturalmente, tem a sustentabilidade, e a gente atua em todos os aspectos ESG, né, ou ESG em português, ambientais, climáticos, sociais e de governança. Cidadania e cidadania digital, não tem como não sermos digitais, também está dentro da atuação da vice-presidência de sustentabilidade e cidadania. Inovações de impacto, precisamos de inovação de impacto. O que são as inovações de impacto?
São inovações que vão atender um problema, uma situação social, ambiental, que precisa de solução, mas que também trará resultados, renda, resultados financeiros para a sociedade e para o banco. Também está dentro do escopo de atuação lá da vice-presidência. O presidente Carlos falou sobre o pé de meia. Também temos o escopo de, como uma das frentes de atuação, a educação financeira. Estamos finalizando uma estratégia muito robusta de educação financeira, que será apresentada em breve a vocês. E, naturalmente, os jovens do pé de meia são nossas prioridades, né? Bancarização e tudo que diz respeito à questão de sustentabilidade social e também, naturalmente, os aspectos de governança estão direto ou indiretamente dentro da atuação da vice-presidência. O principal objetivo, creio eu, e que a gente vem trabalhando com o time, com todos os demais colegas do Conselho e vice-presidências aqui da Caixa, o que a gente quer? A gente quer ser o agente promotor de uma transição justa para uma economia de baixo carbono. O que é a transição justa? Nós queremos não deixar nenhum brasileiro e brasileira para trás. Para uma economia de baixo carbono, uma economia verde, sustentável, limpa e inclusiva. E todas as nossas ações vão ao encontro dessas premissas iniciais. E aí, como o presidente trouxe aqui, o que é o framework de finanças sustentáveis? Não é difícil, né, definir muito bem o framework, essa palavra, enfim, traduzir em português, mas nada mais é do que um compromisso firme, público da Caixa, com todos os aspectos de sustentabilidade e os aspectos que eu já comentei anteriormente aqui na fala. Ele possibilita a Caixa efetivamente a emitir títulos verdes que financiarão os projetos para uma transição justa, né, que vão gerar que vão nos levar a uma economia de baixo carbono. Então, é um compromisso com a sociedade, com os investidores, na questão da pauta de funding. Onde aplicaremos, em que forma, em quais projetos, como acompanharemos e de que forma vamos reportar à sociedade e aos investidores. Ele foi, como o presidente também comentou, foi construído em parceria com o BID, a Second Party Opinion, né, a segunda parte de opinião, foi da Moody's, foi considerada muito boa, hoje já é considerado um benchmark do mercado. O frame, ele está englobando 14 objetivos sustentáveis e 40 metas que estão dentro desses objetivos sustentáveis. Então, tem uma infinidade de possibilidades de aplicação da pauta funding quando a gente pensa em transição energética. As categorias, de forma bem resumida, são 7 categorias que a gente chama como verde, tem uma colinha aqui, que passa por gestão sustentável do saneamento. Os projetos, né, estarão englobados nessas categorias: transporte limpo, eficiência energética, energia renovável, agricultura sustentável, edifícios verdes, prevenção e controle da poluição. E nos aspectos, nas categorias sociais previstas no nosso framework, temos o acesso a serviços essenciais, e aí tem a parte da cidadania, moradia acessível, que também está naturalmente nas categorias anteriores. Então, acesso a serviços essenciais, moradia acessível, infra básica acessível, inclusão financeira e segurança alimentar. Então, quais são os benefícios? Novos, é o que está aí na telinha: novos produtos e ampliação da carteira sustentável, fortalecimento do relacionamento com o cliente, com a sociedade de forma geral, diversificação de funding, porque precisamos de investimentos, estratégia de investimentos e projetos, para de fato financiarmos e levarmos o Brasil, e cuidando sempre das pessoas, da população, do clima e do ambiente, a uma economia descarbonizada de baixo carbono. E dentro desse arcabouço aqui, né? Verdinho. Dentro também de todo esse contexto, temos várias parcerias, mas nesse primeiro trimestre assinamos 2 parcerias que a gente considera muito importantes, que são com a Agência Francesa de Desenvolvimento, a AFD, que é um memorando, cujos setores de interesse comum para investimento serão, novamente, energias renováveis, água e saneamento, habitações sociais verdes, mobilidade sustentável e bioeconomia. Não há como não se falar em bioeconomia. E também com uma parceria que visa o apoio à sustentabilidade e inovação de impacto, que eu já citei o que seriam as inovações de impacto, com a Embaixada do Reino Unido e Irlanda do Norte. E aí são 9, tem um escopo um pouquinho diferenciado da parceria firmada com a agência francesa. Aqui a gente busca fortalecer a Caixa em finanças verdes em 9 projetos, dentre os quais a gente sempre gosta de destacar igualdade de gênero e inclusão,
cidadania, estratégia em sustentabilidade, de forma geral, desenvolvimento de novos produtos. Temos condições de desenvolver uma série de produtos que são as inovações de impacto para a gente impactar nos aspectos ESG e trazer resultado para o banco e para a sociedade, para as pessoas. Inventário de emissões e blended finance são as frentes de atuação, porque investimento é uma pauta importante para a gente financiar os projetos, né, para a economia verde. Então, essas são as pautas principais dessas duas parcerias. Lá sob o guarda-chuva da vice-presidência, a gente também tem a gestão do que a gente chama do FSA, o Fundo Socioambiental, cujo objetivo principal é fazer frente a demandas da sociedade em questões sociais e ambientais. Aqui tem um exemplo, o brasiliano já comentou, né? Que existe a Caixa de Bilhões, que será apresentada em breve, e tem a Caixa de Milhões. Essa aqui é a Caixa de Milhões, são 9,7. Isso aqui é um exemplo de um dos projetos que a gente assinou nesse primeiro trimestre. Tem uma série de outros projetos que foram assinados anteriormente, que passaram por desembolso, né, nesse primeiro trimestre, que não estão aqui, mas esse é um exemplo de um contrato assinado com o apoio, né, do Fundo Socioambiental, que é composto por 2% do lucro líquido ajustado da Caixa, é fomento, né, não oneroso, e, né, como eu comentei, essa é a Caixa de Milhões, mas são bilhões que fazem total diferença para essa população. É um projeto de capacitação de catadores e catadoras, são 1.000 famílias impactadas diretamente em cooperativas espalhadas pelo Brasil inteiro, que busca melhoria nas condições de trabalho e com foco no descarte adequado de resíduos eletrônicos, que é onde tem o maior valor na cadeia agregada aí dos catadores e das catadoras. Então, são milhões aqui que farão toda a diferença para essas 1.000 famílias diretamente abarcadas pelo projeto. E aqui a gente está trazendo, não tem como não conectar os municípios, né, toda a gestão pública, em toda essa pauta de sustentabilidade, cidadania, inovações de impacto, como eu comentei. E aqui é o exemplo aqui de um trabalho muito forte do time da vice-presidência de governo, né. Temos aí 117 em parceria com a gente, temos lá 117 municípios reconhecidos com selo de boas práticas ESG, incorporada na gestão pública. Como que bem rapidamente terminando aqui a minha fala, são 21 indicadores que classificam 4 aspectos dos municípios, em questões ambientais, sociais, governança e climático. Então, até então, temos 117 municípios do Brasil, né, reconhecidos com esse selo, que a gente chama de Caixa Gestão Sustentável. E aqui termina a minha fala. Obrigado. Pessoal, a gente está à disposição aí para maiores esclarecimentos. Essa fase da ambiência em ESG, né, que é a questão é uma posição que a gente tem dito na Caixa. A Caixa, ela é de fazer, ela não é de praticar o discurso, ela é de ir lá e fazer, né? Então, nós estamos fazendo já muita coisa nesse contexto, né? A Caixa dos Bilhões é a Caixa dos milhares de brasileiros. A Caixa dos Milhões é a Caixa dos milhões de brasileiros que precisam da Caixa, né? Então, quando você faz umas ações ligadas à sustentabilidade, que começa esse trabalho com a comunidade de catadores, né? Isso demonstra, né, o quanto a Caixa também está preocupada com a inserção dessa comunidade, né, na nova economia, porque ESG está ligado à nova economia. Essas sociedades, elas têm capacidade econômica. Não sei se vocês sabem, mas existe, inclusive, né, uma regulamentação em curso do governo federal para que essas comunidades, de catadores, elas tenham acesso ao crédito de carbono. Você imagina o que isso significa, o quanto essa sociedade é importante, né? Ou essa comunidade é importante para o Brasil, né? A Caixa está empenhada nessa solução, como nós também estamos estruturando uma outra ação nossa ligada à inserção, né, dentro da economia viva das favelas. Logo, logo a gente vai falar sobre isso, né? Uma economia que existe, ela existe, né, muitas vezes com o custo de sobrevivência
injusto, né? Muitas vezes eles vão buscar o custo de financiamento de uma forma onde o custo de capital para eles é caríssimo, e a Caixa vai criar mecanismos, já está criando mecanismos. Eu acho que quando nós formos anunciar o resultado do segundo trimestre, nós já vamos trazer isso para vocês com muito mais clareza, né? E a Caixa quer se posicionar e está se posicionando nesse segmento, né? É uma economia viva, mas que precisa de apoio, né? Apoio com esses conceitos que é o Paulo Rodrigo trouxe. Nós vamos falar agora um pouco, né, daquilo que é o principal, né, carro-chefe da Caixa, né, que é a questão da habitação. Nós temos números sempre, números muito expressivos quando fala da habitação. Mas a gente tem que olhar a habitação, né? A habitação hoje no Brasil, você pode olhar pelo copo cheio, pelo copo vazio. Tá? Quando a gente olha para o copo vazio, a gente está olhando para o futuro da habitação no Brasil. E se algumas medidas não forem adotadas do ponto de vista do entendimento que começou a acontecer a partir de uma manifestação feita, né, recentemente por uma medida provisória do Ministério da Fazenda, que é posicionar a construção de novos fundos para a habitação, nós vamos olhar lá na frente para esse copo vazio. Porque os fundos hoje existentes, apesar das performances que nós estamos alcançando, né, eles estão no limite da sua capacidade. Então, se a gente for nesse modelo que ainda é hoje, nós vamos ter um custo de capital maior, ou seja, a capacidade de operacionalizar ela vai estar vinculada a um custo de capital maior. Então, nós temos que criar mecanismos que permitam que caia o custo de capital e que mais famílias possam ter acesso à habitação. Essa é a grande equação, né, que ela começou a ser resolvida ou solucionada com aquele lançamento há poucos dias pelo ministro Haddad das medidas que criam o mercado secundário do crédito imobiliário. Importantíssimo aquilo ali, né? Vocês devem ter percebido que no mundo inteiro a habitação é carro-chefe de desenvolvimento. No mundo inteiro. Você vai para a economia americana, ela é calcada enormemente na habitação, né? Chamada cauda longa da habitação, ou seja, toda a cadeia produtiva da habitação. Não existe quem consiga fazer isso do ponto de vista de input econômico maior do que a habitação. Mas no Brasil, nós só temos 10% da relação PIB e habitação, enquanto países como o Chile tem 25%, países como o México tem algo em torno de 30%, Estados Unidos ultrapassa aí 60%, 70%, o Reino Unido chega a quase 80%, a Austrália chega a 116% da relação PIB e habitação, é um grande indutor de emprego. Não conseguimos ainda, nós fizemos um pedido aí a alguns órgãos para nos estabelecer o crescimento do emprego no Brasil associado a isso que a Inês Magalhães vai começar a falar. Mas a gente precisa ter a sociedade entendendo um papel que tem a habitação do ponto de vista de economia. No mundo inteiro é assim. E o Brasil não tem um mercado secundário. O que foi criado de mercado secundário, ele foi absorvido, nós temos os 350 bilhões nesse mercado, nenhum centavo do CRI que existe hoje no Brasil vem para a habitação. Um mercado que hoje tem, em saldo gerador de receita, 350 bilhões de reais. Um centavo vai para a habitação. E a Caixa fica aí, né, tanto o segmento da construção civil, como a sociedade civil constituída, pressionando a Caixa, né, para que ela faça habitação, né, e muitas vezes sendo a Caixa responsabilizada pela não capacidade de gerar elasticidade no segmento, porque ela tem dificuldade de funding. Então, essa lógica tem que ser quebrada, né? E o ministro Haddad está empenhadíssimo nessa quebra dessa lógica, criando todo aquele mecanismo do mercado secundário, né, para que isso ocorra, né? Então, nós temos solução para isso. Por exemplo, o mundo inteiro, em função da lógica de duration, os fundos de pensão aplicam em habitação. No Brasil, eles não aplicam. É uma lógica inversa, né? Então, nós estamos perdendo outra lógica que aconteceu, que aí me permitam
até porque já falamos isso, a lógica que estava dando sustentação ao fundo do SBPE no Brasil era a captação em LCI, né? E a gente sabe, investidor ele tem o tripé do raciocínio de investimento, né? Liquidez, segurança e rentabilidade. Quando eu pego um papel como a LCI e alongo o seu prazo de liquidez, eu desestimulo o acesso do investidor. E hoje nós estamos tendo captação negativa nesse produto. Do ponto de vista da nossa carteira, desestimulou a que as pessoas fossem buscar esse instrumento, né? Então, a gente precisa entender essa lógica da importância da habitação. É assim no mundo inteiro e tem que ser assim no Brasil, né? Por que é que eu falo isso? Porque todo mundo vem para cima da Caixa, responsabilizando a Caixa por um aspecto, até porque nós temos 70% desse mercado, né? Então, quando a Caixa tem suas dificuldades de gerar o fundo, 2024 estamos resolvidos. 2025 a gente não sabe se vai estar resolvido. Então, é preciso que a gente debata essa questão agora, com toda a clareza que ela precisa, para que a gente também resolva essa questão a partir de 2025. Daí o ministro Haddad, repito, ter feito todas aquelas medidas que estão falando na forma de medida provisória, né, para a construção do mercado secundário, que, na nossa opinião, né, uma conjugação, queda de taxa de juros, Selic, né, tendendo aí a 9%, 8%, e mercado secundário estimulado, está resolvido o problema da habitação no Brasil, né? Mas eu vou passar para a Inês, né, eu falei desse preâmbulo sobre esse aspecto, e eu pedi a Inês que faça o papel aí de dar os bons números e reconhecendo, né, mais uma vez, né, o trabalho que a Inês tem feito à frente da vice-presidente de habitação, mas eu não vou bater a carteira dela, não, vou deixar ela que ela faça os bons números, até porque o trabalho foi dela mesmo, e da equipe dela e dos colegas da Caixa. Não, é sempre bom ouvi-lo falar, porque eu acho que a habitação realmente é o nosso coração, né? Bom, primeiro, bom dia a todos e a todas, né? Os números de 24 do primeiro trimestre seguem aí em linha com os bons resultados que nós tivemos em 23, né? Então tivemos aí um aumento comparativo de 24% em termos das contratações, né? Chegando aí a 50,3 bi, mesmo com as dificuldades que o presidente colocou, né? Nós assumindo aí o nosso papel como banco público, seguimos no esforço do brasiliano aqui de manter um nível, além do FGTS, um nível importante de investimentos do SBPE, para que nós consigamos aí fazer habitação para todos os brasileiros, né? O resultado aí do saldo da nossa carteira, portanto, também tem um incremento aí de 14% em relação a 23, né? Estamos com 754 bilhões, e que isso significa que o nosso ritmo diário é de cerca de 2.800 contratos dia, né? A Caixa, quando fecha o dia, proveu financiamento para quase 3.000 pessoas, né? Isso é muito, muito significativo e nos enche de orgulho. O tema da geração de emprego, a habitação, a construção civil segue sendo, né, um importante alavancador de emprego. E a gente chega aí na manutenção de fluxo de 400 mil empregos. Significa dizer que nós mantemos aí um share de mercado em cerca de 67%, né, de 67% a 70%. No Minha Casa Minha Vida, nós somos o operador praticamente exclusivo, né? Além dos números que estão nessa tela de resultados. É importante dizer que nós vamos, nesse ano, já contratar a parte do Orçamento Geral da União, do Minha Casa Minha Vida, que são 160 mil unidades, que é a retomada de um eixo importante do programa, que atende as famílias em áreas rurais e urbanas, em extrema vulnerabilidade, que é um eixo de atuação fundamental que a gente não pode
prescindir. E, em linha com o que o presidente falou da transformação digital, hoje, para as incorporadoras que financiam a sua produção com a Caixa, todos os desligamentos delas podem ser feitos com o que a gente chama de nato digital, ou seja, as famílias não precisam nem comparecer à agência para assinar o seu contrato, podem fazer tudo isso de maneira remota, né? Isso é um avanço para a gente, significa diminuir os prazos de contratação, diminuir os nossos custos, né? Então, nós temos esse como meta até o final do ano que todos os contratos possam ser feitos da mesma maneira, né? Uma outra coisa que é um avanço no sentido de dar acesso ao financiamento habitacional para as famílias de baixa renda foi a implementação do que a gente chama de FGTS Futuro, né? Que é a possibilidade das famílias considerarem aquilo que elas vão receber de FGTS para complementar a sua capacidade de financiamento. Isso muitas vezes pode significar o acesso ou não a uma família a um financiamento. Acho que essa é uma medida também muito importante que está nesse momento restrita, né, focada para as famílias que ganham até R$ 2.640, né, no âmbito do Minha Casa Minha Vida, e ela, somada a uma outra medida também em relação ao Minha Casa, que chama a parceria de estados e municípios, está proporcionando um aumento de atendimento para essas famílias de menor renda, né? Então, aí temos dois resultados importantes. A gente fazendo com que a habitação entre na pauta de recursos, né? A pauta de investimento de estados e municípios, né? Com esse instrumento, e que também nós tenhamos aí a focalização, tenhamos o atendimento dessas famílias de menor renda num imóvel que ela escolheu, aonde ela escolheu, no momento em que ela escolha fazer esse financiamento, que é um avanço bem importante. Então, acho que essas são as coisas que a gente gostaria de trazer para os senhores hoje. Bom, nós vamos agora, antes de entrar, esse é o último bloco, antes de nós entrarmos no resultado econômico-financeiro, né? É a questão das loterias, né? A Caixa também está buscando um reposicionamento dela nas loterias. Nós tivemos a aprovação para entrar em estágio, já está em estágio operacional a nossa empresa, né, Caixa Loterias, né? O vice-presidente Pedro, ele está na fase de passar o bastão dessa atividade da vice-presidência que ele coordena para a Caixa Loterias, né? Certamente, marquem esse número aí, 6,1 bi de arrecadação no primeiro trimestre, para a gente comparar, né, com o segundo trimestre, porque nós já temos medidas em torno das loterias que aumentarão a arrecadação, né? Dentre elas está aí o retorno da chamada instantânea, aquela loteria, né, de rápido acesso lá, saber se você consegue ou não, né, a chamada conhecida raspadinha. Estamos em fase já de início de operação, né? É possível que isso já tenha efeito importante no segundo trimestre no resultado da loteria. Mas, enfim, eu passo diretamente aqui para o vice-presidente Pedro, para que ele possa, né, fazer algumas suas considerações a respeito da questão das loterias. Bem, bom dia a todas, todos, presidente e demais colegas que nos acompanham. A vice-presidência do agente operador, grande centro ali de negócios, né? A gente coordena a estrutura de loterias, os recursos do FGTS, né? Que ficou demonstrado aqui nos resultados de habitação, a importância que tem a boa gestão desses recursos, que hoje é o principal fundo de habitação utilizado, e mais de 30 fundos e programas de governo, né? Dentre os quais aí também o FIPEM, que dá sustentação lá ao pé de meia, que foi
citado aqui. Em relação a loterias, a gente tem uma arrecadação no primeiro trimestre 20% superior ao que foi feito em 2023. E aí, presidente, eu faço um destaque a parte dessa arrecadação que é repassada para a União, né, através de repasses sociais. Então, R$ 1 bilhão nesse primeiro trimestre destinado à seguridade, 600 milhões à segurança, 400 aos esportes, 200 à cultura, saúde e educação, outros 200 milhões, né? Então, a parte social responsável ali dessa arrecadação que é feita dando sustentação aí a diversas ações e programas que o governo implementa nessas áreas. Dentre eles, né, a gente cita aí toda a estrutura de patrocínio e investimento na área esportiva, né? A gente opera o Bolsa Atleta, que em 2024 tem a expectativa aí de atingir 10 mil atletas de alto desempenho, né? Um volume recorde aí de toda a série histórica. Expectativa de 162 milhões de reais para esse programa. Afora as estruturas de patrocínio, a gente tem, Inês, maior patrocínio mundial em relação a para-atletas, né? Que é o patrocínio feito para o Comitê Paralímpico Brasileiro. A gente tem muito orgulho, né, de carregar aí e apoiar esse braço aí do esporte, além das confederações de atletismo, ginástica e o Novo Basquete Brasil, né? Então, as loterias cumprem de fato um papel extremamente relevante aí nessa estrutura de repasse e apoio a diversas áreas. E aí vem o pagamento dos benefícios sociais dentro do programa Bolsa Família, né? 21,1 milhões de famílias atendidas, né? E aí está à disposição dos valores do Bolsa Família, do INSS, do seguro-desemprego, do abono salarial e demais benefícios pagos pela Caixa, né? Isso complementa o que a gente chama a parte, né, da Caixa enquanto o braço de políticas públicas, né? Tem esse desempenho aí, né, que tem gerado muitos benefícios, né, para as populações mais carentes do Brasil. Sobre loterias, eu queria abrir só um parênteses. Nós estamos estudando, nós temos a loteria chamada Milionária na Caixa, que é uma que tem um ticket de 10 milhões de reais para pagamento. Nós propusemos ao governo federal, desculpe, através da Secretaria de Apostas do Ministério da Fazenda, que nós destinássemos um prêmio, isso está na Procuradoria Geral da Presidência, né, da República, para que nós destinássemos um prêmio à questão das catástrofes do Rio Grande do Sul, e a gente acha que pode fazer uma arrecadação em torno de 100 milhões de reais só com essa ação. Da parte da Caixa está tudo resolvido, então precisamos de autorização governamental para que a gente faça essa ação, né? Espera que aconteça de forma rápida para se juntar a outro elenco de ações que a gente vai falar um pouco mais na frente, se você se interessar, vocês discutirem, né, da Caixa nesse sentido. Então, é mais um braço, né, dessas possibilidades que a Caixa tem. Bom, na realidade, vocês vieram para escutar essas questões, mas também vem para outra que é a que mais interessa do ponto de vista da atividade de vocês, né, enquanto jornalistas especializados, né? Nós tivemos um trimestre também muito importante para a Caixa, um resultado de lucro recorrente de 2,9 bilhões, né? Não sei porque as pessoas não botam para 3 bilhões, né? Arredondava ali, ficava mais bonitinho, mas tudo bem. 2,9 é um número muito expressivo, de 49% de crescimento comparativo. Um lucro contábil também muito consistente, né? Esses números eu vou já passar imediatamente para o brasileiro, o vice-presidente brasileiro, fazer as suas considerações, mas se deve muito à ação dos nossos colegas e já vai um reconhecimento a todo o trabalho que as diversas vice-presidências, né, têm feito no sentido de focar em resultado, né? Quando a gente trouxe aquele a gente usa quase como um mantra na empresa, né? Pessoas, processos e resultado. É dessa forma que a gente entende que se consolida esse resultado, né? O brasileiro vai falar de algumas coisas que hoje na Caixa também são mantras, como um respeito
né, a todo um contexto de governança, de Basileia, de índices, de indicadores que dão sustentação à solidez desses números, né? A gente tem conversado muito do ponto de vista interno, né, sobre a ótica interna, que a gente quer que o crescimento da Caixa seja crescente e constante e sólido, né? Não adianta a gente fazer movimentos para você ter né, um cresce, sobe, né? Up, down, que a gente tem visto muito acontecer em algumas empresas e a Caixa não quer que isso aconteça, quer que seja um crescimento constante, né? Sólido, né? Nós temos algumas medidas estratégicas, depois a gente comenta com vocês sobre o crescimento de carteira, né? Que nós vamos implementar e já estamos implementando em algumas frentes, né? Um reposicionamento da Caixa no segmento do atacado. Tem uma série de outras coisas que a gente comenta a seguir, mas esse é o momento, né, do brasileiro trazer os números e o resultado econômico-financeiro. Então, desde já, meu agradecimento aos colegas, né, do Brasil inteiro que construíram esse resultado. Bom dia. Agora deu. Bom, bom dia a todos. Obrigado, presidente. É muito importante, né, a gente continuar passando essa mensagem de significado do papel da Caixa, o que ela entrega para a sociedade, mas também é muito importante a gente entender a origem dos nossos resultados, como ele vem sendo obtido, e a relevância dele, inclusive, para que a gente possa retroalimentar o nosso capital e continuar cumprindo com o nosso propósito de transformar a sociedade brasileira. Tivemos um lucro líquido recorrente de 2,9, um crescimento ali de quase 50% em relação ao primeiro tri do ano passado. Isso vem sendo feito com base em todo esse controle de gestão, de avaliação e na forma como nós vemos produzindo o nosso crédito. Eu costumo dizer que crescer lucro de um banco sem ele estar operando, sem ele estar emprestando em momentos de taxa de juros muito alto, ele é bem mais simples, mas você crescer um lucro recorrente de maneira significativa e você continuar emprestando da forma como a Caixa está fazendo e para quem ele empresta, é algo extremamente relevante quando a gente pensa no crescimento dessa magnitude. De onde vem o nosso resultado? A gente tem um crescimento na margem financeira, eu vou fazer sempre a leitura do primeiro quanto o primeiro, a comparação com o quarto tri também está aí na tela, mas o crescimento da margem em 12 meses, crescendo perto de 10%, né, chegamos a 15 bi de margem financeira. A nossa prestação de serviço crescendo 6,9% também nessa relação. Provisão de crédito, ela vem mantendo um comportamento em linhas globais desde o do primeiro tri do ano passado, mantendo um comportamento do ponto de vista do volume provisionado, inclusive em relação ao nosso estoque também. A nossa despesa pessoal, vou fazer uma parte em relação a aqui, que esse crescimento de 18%, mas excluindo o nosso plano de demissão que nós implantamos agora, que está em curso, mas já devidamente provisionado, esse crescimento fica ali em torno de 5,6% de crescimento. Despesa administrativa também crescendo ali na ordem de 6, quase 7%, um pouquinho acima da inflação, mas eu comentei aqui na divulgação do balanço anual da necessidade da Caixa continuar fazendo alguns investimentos em modernização, isso em algumas em linha de investimento, outras na linha de custeio de algumas reformas. E por fim, chegando ali no nosso resultado de 2,9, fazendo recorrente 2,9, já excluindo o efeito do plano de demissão voluntária. A gente percebe aqui no quadro à direita como que o ROI vem se comportando de março do ano passado para cá, de 7,1 para 8,5 e chegando agora a 9%, mostrando aqui um comportamento da recuperação do nosso retorno. O nosso índice de eficiência, lembrando que o índice de eficiência que quanto menor, melhor, é um índice de eficiência que é acima daquilo que o mercado tem apresentado e a gente entende que tem um espaço para avançar, mas a gente não tem como meta chegar em índice de eficiência
próximo de 30%, mas nós temos um espaço grande para melhoria nisso aqui, mas a gente vem mostrando também essa tendência na melhoria da nossa eficiência operacional. Dando um zoom em relação à nossa receita de prestação de serviço, a gente destaca aqui, aí, Pedro, mais uma vez a questão da loteria, como que a gente sabe que tem um comportamento em relação a alguns jogos, em especial Mega Sena, se acumula ou não acumula, acaba gerando um pouco mais de arrecadação, mas é uma linha que, como o próprio presidente falou, que a gente tem pensamento bem mais audacioso ali para frente, com toda essa mudança que está sendo feita pela Caixa. A gente destaca as receitas vindo da operação de crédito, no momento em que a gente não desacelera o crédito, essa linha também vem acompanhando a dinâmica do nosso crédito. Acho que em relação a isso é o nosso maior destaque. Quando a gente olha para o quadro, tem esse degrau de dezembro para o primeiro TRI 24, ele se deve exatamente à Mega Sena da virada, que ela está ali dentro. Se vocês olhar dentro do saldo da receita de loterias, no quarto TRI ela sai para um patamar maior. A gente imagina que esse ano vai ser maior ainda. Preciso dar destaque aqui, na verdade, aqui a questão também dos seguros, né, crescendo ali quase 9% na comparação também dos trimestres. Bom, em relação ao nosso resultado, o que a Caixa entregou para a sociedade sobre os seus próprios recursos? O que nós colocamos de recurso na economia? Quase 12 bilhões no primeiro trimestre, a Caixa injetou na economia por via do pagamento de salários, empregado, remuneração do capital, impostos e taxas e também na relação com aluguéis. Aqui é bem o retrato, um simplificado do valor adicionado. É um documento, inclusive, contábil que é obrigatório de entregar, mas é importante dizer o quanto a Caixa está contribuindo com a economia brasileira, colocando seus próprios recursos nela. Rápido. Bom, nós fechamos o primeiro trimestre com uma contratação total de crédito de 143 bilhões, um crescimento ali acima de 13%. 85% no crédito comercial, 85 bi no crédito comercial, chegando ali a 15% de crescimento nas contratações. O crédito imobiliário, ele já tinha feito esse destaque de 51 bilhões, um crescimento de 24% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. No agro, nós temos uma contratação menor, mas a gente vai verificar um pouco mais na frente que o saldo do agro cresce de maneira significativa. É uma carteira que ainda está em construção, em maturação. E infra, com uma contratação de 200 bilhões, e aqui a gente faz um destaque em relação ao endividamento do setor público. A Caixa praticamente não contratou no primeiro trimestre, mas tem várias ações em andamento para que a Caixa possa voltar e esses limites serem revistos, tem uma ação do governo, Banco Central, então tem muito trabalho nesse sentido. A expectativa é que a gente, a partir do segundo semestre, venha com contratações bem significativas, apoiando a reconstrução, a infraestrutura, saneamento, como a gente sempre fez. Nossa carteira de crédito chega ali no seu 1 trilhão 144, um crescimento de 10%, um pouco mais de 10%. Chegamos a um share de 19,4% do mercado. A gente vem ganhando o mercado, principalmente em algumas linhas, como o crédito imobiliário, eu já vindo falando aqui da relação ao crédito imobiliário, chegando em 754 bi, um crescimento de 14,4%. O nosso crédito comercial, ele tem uma involução em relação a saldo, mas aí vale a pena a gente lembrar que nós tivemos no final de 2022 alguns produtos, em 2022 produtos que tinha saldo no primeiro trimestre do ano passado, mais relevante. Consignado de auxílio, que foi descontinuado, microfinança com garantia de FGM, que inclusive já foi honrado, então estou falando aqui de um saldo de aproximadamente uns 7 bilhões, um pouco mais de 7 bilhões, que foram descontinuados. Tirando esse efeito, essa carteira comercial ela cresceria marginalmente, mas em torno de quase 5%. Infraestrutura é uma marca, está presente. Chegamos a mais de 100 bilhões no saldo dessa carteira, um crescimento de 2,9%. E aqui sim, o saldo da nossa carteira água chegando em quase 58 bilhões, com um crescimento no saldo de 20 bi. Vou fazer um parênteses. A gente olha um pouco para a questão do papel da Caixa na infraestrutura do país. A gente sabe a importância que é investimento em infraestrutura, que não há país que não cresça se não tiver um investimento em infraestrutura. Se eu não me engano, o Brasil aplicou o ano passado 116 bilhões na área de infraestrutura no ano 2023. Se eu não me engano, foi esse o número que foi aplicado.
A Caixa só o ano passado chegou a aplicar algo em torno de 15 bilhões. Então, a infraestrutura é fundamental para o crescimento do país. A Caixa está se posicionando de novo nessa área. O vice-presidente Sérgio Bini está aqui conosco, né? Nós estamos fazendo gestões junto ao FGTS, para a gente também possa destinar aí mais recursos do FGTS em infraestrutura, né? Nós temos feito uma ação também muito importante junto à vice-presidência de atacado. O vice-presidente Tarso não está aqui, mas ele tem feito muita ação nesse sentido. E a Caixa quer ter um novo posicionamento nesse segmento, sim, né? Porque a gente sabe da importância que ele é para o crescimento do Brasil. Obrigado, brasileiro. Aqui a gente destaca dessa carteira de crédito total que nós temos, qual é a carteira que é classificada como uma carteira de finanças sustentáveis, aquelas operações que atendem no mínimo 2 ODS, chegando a 787 bi, com 64% da carteira. É importante frisar que o FIES e o Minha Casa Minha Vida faixa 1, ele não compõe a nossa carteira total, mas faz sentido aqui porque a Caixa é a operadora desses programas, então a forma como que ela trabalha a operação desse programa faz sentido ela estar incluída aqui dentro. Habitação, daqueles 754, nós estamos falando de 557 bilhões daquela carteira tratada como sustentável, infra com 95 bilhões, agronegócio com 12,7 bilhões. E aqui, né, Paulo, nós temos no nosso planejamento estratégico objetivos audaciosos para esse percentual da carteira crescer e chegar a 80% da carteira total enquadrada como finanças sustentáveis. O saldo da nossa captação, aí vamos falar exatamente daquilo que o presidente Carlos comentou agora há pouco, sobre a questão do funding, né, como que nós estamos em relação ao saldo do nosso funding. Empréstimo repasse, um crescimento de 14, e aqui muito sustentado na volta do protagonismo do FGTS na habitação. A gente mostra um pouco mais na frente como ele se comportou, como ele tem aumentado nesses últimos 2 anos. Poupança, o nosso saldo de poupança cresce 2,7. Tem uma questão bem pontual em relação à poupança nesse primeiro trimestre. A captação líquida continuou sendo uma captação líquida negativa, mas ela foi menor do que nos últimos trimestres. Tem um efeito dos precatórios, presidente, que entrou no final do ano passado, em que foram sacados e que digamos assim, o sacador ele ainda não deu um destino, o recurso fica ali com a gente ali durante um tempo, né? E evidentemente que o saldo da nossa carteira de 358 bi, nós temos um crescimento natural pelo acrúo de juros, né, a nossa atualização. Então, no primeiro trimestre, ainda que tenha captação líquida negativa, o saldo cresceu em 2,7%. O depósito a prazo crescendo 36,2%, chegando a quase 270 bi. Aqui, o produto que alavanca é o CDB, que puxou esse indicador. Mercado aberto, basicamente elas compromissadas, basicamente fechamento de caixa, um crescimento de 12%. Letras, uma fala que o presidente comentou sobre a questão da LCI, aqui a maior parte é LCI. A nossa preocupação está exatamente no segundo semestre com o vencimento de algumas safras de LCI relevantes. Então, nós já estamos trabalhando dentro do banco estratégia para a gente ver o direcionamento dessa safra que está vencendo. E o depósito à vista também impactado positivamente por esse fluxo de liquidez maior vindo, inclusive dos precatórios, também chegando a 47 bi, um crescimento de 19%, quase 20% no saldo. Nosso share de participação de mercado na poupança chegando a 36,8%, ele vem crescendo marginalmente, porque a poupança perde captação líquida no período, mas a Caixa perde um pouco menos do que o mercado, né, e até algumas migrações para cá também. Esses gráficos, ele mostra bem como que se dá o comportamento do crédito imobiliário no mercado. E aqui é consolidado SPPE e FGTS. No quadro à esquerda, o primeiro aqui, a gente mostra o volume de contratação, como ele se comportou no primeiro trimestre de 22. A Caixa respondia por 64, quase 64, e o mercado por 36. A gente vai para o primeiro trimestre de 23, a Caixa sobe a participação, vai para 71 bi,
né? Parte do 71% e aqui 29%, o mercado 29%. A gente vai a 70, quase 75% e o mercado com 25%. Aqui mostra que a gente vem absorvendo a desaceleração do mercado e a gente percebe também pelo saldo que crescendo, inclusive, absorvendo também uma parte da demanda. Parte daquilo que o mercado deixa de fazer e aquilo que é um pouco da demanda. Isso só foi possível trazendo de volta aqui também o FGTS. No quadro à direita, a gente vê o comportamento da variação do saldo em 12 meses. Março 22, em 12 meses passados, né, o mercado estava crescendo 58 bi. 12 meses passados, olhando de março 22 para 21 para cá, nós estamos falando de uma Selic muito baixa. Então, tinha um apetite maior para crédito de longo prazo com as taxas mais altas. Então, o mercado estava atuando mais fortemente. E a Caixa com 52. A Selic começa a subir, a Caixa sai de 52, o crescimento vai para 85, vai para março 24 com 84, fazendo exatamente esse movimento de absorção daquilo que o mercado desacelera e a Caixa vai mantendo. E aí, presidente, eu costumo dizer o seguinte, mantendo não a questão exclusivamente crédito imobiliário, mantendo boa parte da atividade econômica do país que está suportada exatamente por essa linha de crédito. Aí, a fala que a Inês já comentou sobre a participação, eu vou me deter basicamente aqui no comportamento da segregação daquilo que é feito com base em SPPE e aquilo que é feito com FGTS. Né, quando a gente compara os trimestres, a gente vê o FGTS no primeiro TRI de 23 fazendo 20 bi, sobe para 33, vai para 35, a gente começa agora com o SPPE com 21, 15 e 16. A gente vê que a gente continua crescendo a contratação no quadro de cima de 41 para 48 e 51, mas embaixo a gente vê exatamente o movimento contrário, o FGTS crescendo, o SPPE diminuindo, justamente porque a gente tem essa questão do enfrentamento em relação ao funding do crédito SBPE. Eu acredito, aí Pedro, eu acredito que, como acontece normalmente no segundo semestre, o FGTS ele deixa recurso para o mercado aplicar. E normalmente ali no mês de julho, agosto, é feita uma reavaliação daquilo que eventualmente não é utilizado no mercado, e isso acaba voltando para a Caixa. Algumas linhas que também foi comentado aqui que a gente não tem conseguido, que não tem sido colocado pelo mercado como toda a parte de orçamento de infraestrutura do FGTS também. Então, eu imagino que no segundo semestre a gente ainda pode ter algum tipo de movimento vindo para essa linha de financiamento de crédito imobiliário com FGTS. A nossa carteira comercial PF-PJ, né, a questão do saldo do PF, eu já expliquei para vocês, onde que vem aquela, um pouco dessa redução, ainda seria um crescimento ali ainda marginal. Nossa carteira PJ chegando em 98 bi, crescimento de quase 4%. Na PF, ainda que o saldo ele tem essa redução por conta daquelas carteiras que foram amortizadas, a contratação, a gente vem crescendo no volume de contratação. Na carteira PJ tem essa questão do quarto TRI, que ela tem uma sazonalidade, algumas questões mais de direcionado, que foi fortalecida lá no quarto TRI do ano passado. Saneamento e infra, né, aquele saldo de 100 bilhões que nós atingimos, eu acho que é a única carteira que chegou em 100 bi, mas por óbvio, quando a gente olha para uma carteira para um segmento tão relevante e onde o país precisa de tanto investimento, é uma carteira que nos dá orgulho porque por chegar em 100 bi, mas ela é muito aquém daquilo que o país precisa e demanda, né? O nosso agronegócio, a nossa carteira chegando em 58,9 bilhões. A contratação, eu comentei aqui embaixo, é uma carteira que a Caixa ainda continua como o segundo player no mercado do agro. É uma carteira extremamente relevante para nós, que a gente tem um olhar bem especial para ela. Eu passo para a vice-presidente Henriette fazer aí o comentário sobre a nossa qualidade na carteira. Bom dia. Bom, como já foi bastante falado aqui, a nossa carteira, a participação da Caixa na carteira de crédito imobiliário faz com que nós temos um comportamento da qualidade da carteira bastante robusto, né? Com uma concentração de rates em AAA até C de mais de 93%, e a gente observa aí, inclusive, uma melhora, né, nessa qualidade,
justamente pelo crescimento da participação da Caixa na carteira de crédito imobiliário, e essa concentração se dá pela qualidade das garantias, fazendo com que a gente consiga classificar os nossos clientes com ratings excelentes. Falando do índice de inadimplência, nós observamos uma ligeira elevação no primeiro trimestre, mas dentro do nosso projetado, e a sazonalidade do primeiro trimestre ela ocorre, né, já historicamente, em razão da maior concentração de compromissos das famílias em relação a compromissos escolares e de impostos, mas que, a partir do segundo trimestre, a gente sempre tem uma expectativa de arrefecimento. De qualquer forma, quando nós comparamos a nossa inadimplência contra o primeiro TRI de 23, a gente tem um número bastante bom, né? E, comparativamente com o mercado, a gente tem a nossa inadimplência bem abaixo e com arrefecimento maior do que se observa no mercado nesse mesmo período, comparando março 23 com março 24. Em relação à cobertura da provisão, e aqui a gente está falando de provisão sobre o saldo inadimplente da carteira, né, nós temos uma cobertura bastante robusta, bastante alinhada com o mercado também. E essa tendência da curva que a gente observa de dezembro 23 para março 24, é importante esclarecer que essa curva ela é inversamente proporcional ao índice de inadimplência, porque a provisão, ela, a partir dos 90 dias, que é a inadimplência, ela tem uma provisão que continua acontecendo. Então, a gente evolui a provisão até chegar no 100%, atingindo um ano, e para crédito imobiliário esse prazo é dobrado. Então, por isso que a curva ela se demonstra inversamente proporcional. Falando do saldo da provisão, a gente tem, como já foi dito aqui também pelo Brasiliano, né, nós temos um comportamento aí estável, né, dos volumes de provisão, e esses eventuais oscilações elas se dão justamente pelo crescimento da nossa carteira, né, ao longo do tempo, e a redução ali em dezembro pela redução da inadimplência, mas um comportamento normal e esperado pelo banco. Aqui, reforçando também, né, o que já foi dito, nós temos 92% da nossa carteira com garantia real, justamente concentrado com crédito imobiliário em 66%, mas nós temos também uma carteira robusta de consignado, infra, que também tem garantias reais, e agro, né? Então, é uma carteira bastante garantida. E considerando o valor, né, dessas garantias, nós temos, para uma carteira de 1 bi 100, nós temos quase 1.800 trilhão de garantias. Falando de capital, nós fechamos nosso índice de Basileia em 16,8%. Se a gente observa aí o período março 23, março 24, essa ligeira redução se dá principalmente pelo pagamento de uma parte do instrumento híbrido do capital e dívida. Foi um pagamento de 3 bilhões, ocorrida no segundo trimestre de 23. E quando nós observamos março 24, em razão do resultado, né, do ano de 23, que recompõe aí o nosso patrimônio de referência, a gente volta aí com um patamar de PR similar ao que a gente tinha em 23, em março 23, desculpa. Acho que é isso. Devolvo aqui para o Brasiliano. Bom, obrigado, Henriette. A Caixa divulgou, né, um compromisso nosso, mais um dos nossos compromissos de buscar melhorar ainda mais a nossa transparência e a forma de comunicar com a imprensa especializada e também a sociedade como um todo. Nós divulgamos pela primeira vez, presidente, o guidance, né, nessas linhas que nós entendemos ser mais relevante. Então, aqui é uma prestação de conta em relação à nossa estimativa. A nossa margem financeira
cresceu 9,9, um pouquinho acima do que a gente está projetando, mas a gente sabe que tem desafio grande em relação ao nosso fund, ao custo desse fund no segundo semestre, então a gente acredita ainda que ela possa chegar ali pelo centro, embora errar no crescimento da margem não é ruim, né? São sempre expectativas positivas. As nossas despesas administrativas, que temos ali o intervalo de 7 a 11, nós realizamos 6, com algumas necessidades de investimento, então está dentro ali de algo que a gente acredita que vai chegar para o centro dessa expectativa. Nossa carteira total crescendo 10,4, né? Então, um crescimento nosso entre 10 e 11, temos que ver como vai se comportar no segundo semestre, principalmente. Carteira sustentável crescendo em 14, um pouquinho ali acima da nossa expectativa maior, né, que seria na parte de 11, e isso se deve um pouco, a gente ainda vai aguardar, porque o crescimento da carteira ainda está muito fortemente impactado pelo crescimento do crédito imobiliário, e ele tem um enquadramento, um percentual maior de enquadramento como sustentável. A gente vai acompanhar isso aí. Habitação, né? Já comentamos aqui sobre o comportamento. O SBPE, quando a gente dá um overview no SBPE, no primeiro trimestre, ele cresce 14, mas nós sabemos que no terceiro tri do ano passado nós tivemos um crescimento muito forte, então uma tendência também que a gente vai continuar fazendo o nosso plano de negócio e ele deve chegar para o centro. Infraestrutura está aquém, a gente está aguardando toda essa questão do debate aí do limite, como que vai fazer para que a Caixa possa voltar a contratar. É isso. Obrigado. Bom, obrigado, Brasiliano, obrigado a todos. De fato, são números bem consistentes que estão sendo apresentados. A gente vai ter mais 2 telas para poder, gente, né, dependendo do interesse, a gente abrir aqui um bate-papo com vocês. Nós temos 2 telas específicas sobre o Rio Grande do Sul, né? Quais os apoios que a Caixa está destinando ao Rio Grande do Sul. É um estado importante, muito importante para a Caixa também. A Caixa tem uma tradição de atuação no Rio Grande do Sul. E, de imediato, a Caixa criou 2 grandes frentes, ou 2 grandes eixos de atuação, né? Foi normalizar o atendimento das nossas agências, com toda a nossa força possível. Nós tivemos 50 unidades da Caixa afetadas diretamente pela calamidade, né? Nós prontamente criamos alternativas. Então montamos, né, na face, no eixo rede, né, rede de agência, e no eixo logístico. Para além das ações específicas da Caixa, né, direcionamos unidades móveis de apoio, 5 unidades móveis. Temos hoje instalado um comitê multidisciplinar, atuando com todas as unidades da Caixa. Temos um vice-presidente de forma permanente, e nós estamos rodiziando uma permanência de um vice-presidente. O Adriano Matias, que é o vice-presidente de rede, está à frente. Marcelo Prata, que é o vice-presidente de logística, está chegando lá hoje. Nós temos uma intenção de fazer algumas reuniões com a presença de alguns outros vice-presidentes lá de forma permanente. Nós temos apoio ao governo federal dentro, né, do apoio técnico, da liberação dos recursos do SAC Calamidade, né? Temos especialistas nossos de várias áreas atuando. Nós vamos fazer antecipando já a vocês, na quarta-feira, uma coletiva com todas as ações que a Caixa tem. Tem algumas novidades que a área de habitação vai estar levando, do ponto de vista de apoio, são fundamentais e importantes dentro do restabelecimento do conforto habitacional para as famílias do Rio Grande do Sul. Tem várias ações sendo instadas. Hoje, inclusive, nesse momento, nós estamos tendo uma reunião na Casa Civil com a presença do vice-presidente Tiago Cordeiro, com o ministro Rui Costas e suas equipes, né, para criar outros mecanismos. Questão de doação de imóveis da Caixa, aí tem um lado interessante. Nós fomos instados pelo governo do Estado a montarmos um centro administrativo para o Rio Grande do Sul, né? O centro administrativo deles foi
do estado do Rio Grande do Sul foi afetado. Em 48 horas, a Caixa montou uma estrutura dentro de um prédio próprio do Rio Grande do Sul, num grande galpão que ele tem, está funcionando lá o governo de forma provisória, mas muito bem instalado, com equipamentos dados pela Caixa, destinados pela Caixa, a construção do ambiente administrativo, né, todas as secretarias do governo, o gabinete do governador, tudo uma ação com a Caixa específica para que pudéssemos dar nossa contribuição também nessa frente, né? E aí tem uma coisa muito bacana feita aí pela vice-presidência de sustentabilidade, com o apoio dos outros vice-presidentes, né, que é essa destinação de 30 milhões do Fundo de Socioambiental, né, para construção de projetos destinados especificamente ao que envolve o socioambiental. E o mais interessante é que a sociedade civil constituída poderá, né, fazer uso desses recursos, né, fazer um processo de chamamento que está sendo conduzido pela vice-presidência, né? É fundamental que isso ocorra. Antecipação do pagamento do Bolsa Família e Auxílio Gás, ampliação do benefício do seguro-desemprego, tudo isso dentro daquelas medidas governamentais que a Caixa já teve uma antecipação do pagamento do INSS, né? E o apoio técnico, nós temos vários colegas lá no Rio Grande do Sul, né? E isso caracteriza essa empresa que é diferente. Vários colegas, nós temos mais de 1.200 colegas que pediram para estar de forma voluntária nessa ação no Rio Grande do Sul. Me sensibilizou muito o colega do Manaus, que passou a mensagem para mim. Ele entrou em férias e está usando o seu período de férias exatamente para fazer uma ajuda, né, o seu apoio de forma cidadã. Colegas da matriz, alguns, inclusive médicos, que têm outras funções, se destinaram ao Rio Grande do Sul. Então, a Caixa está realmente dando um apoio muito importante nessa questão da calamidade ocorrida com os nossos amigos e irmãos do Rio Grande do Sul. Então, aqui tem alguns números, né? Esse número já é do conhecimento de vocês, mas a gente traz aqui na forma de suporte. Isso são números e coisas específicas, né? Ações específicas da Caixa, quase 70 bilhões. Tivemos uma ação, não posso deixar de reconhecer, né, os aposentados da Caixa por uma ONG que nós temos hoje, à beira 1,5 milhão de recursos captados dentre os aposentados da Caixa e a quem se destinou essa campanha, né, que está sendo usada lá também no Rio Grande do Sul. Né, o valor, né, aí a Caixa 2 milhões, que muitas vezes era mais importante do que essa Caixa aqui dos bilhões, porque aqui são iniciativa de colegas aposentados, né, na contribuição. Enfim, a gente agradece essa primeira fase aí do nosso bate-papo, né, reforça aí qual é a missão institucional nosso propósito enquanto instituição, né, uma instituição financeira pública que fomenta a inclusão e o desenvolvimento sustentável, transformando a vida das pessoas. Então, a partir de agora, a gente devolve para o nosso mestre de cerimônia a palavra e vamos ver que dinâmica nós vamos ter a partir de então. Obrigado, presidente. Bem, encerramos a transmissão nas redes sociais da Caixa, agradecendo a audiência de todos que nos acompanharam. Obrigado.